Infelizmente, existem alguns erros na língua portuguesa falada e escrita que são repetidos toda hora. Esses vícios aparecem nos jornais, revistas, nos sites na internet e até em textos acadêmicos. E por isso muita gente acha que está correto e repete. Vamos evitar isso? O primeiro e mais grave erro que aparece nos textos, inclusive nas traduções de resumos Cochrane, é com o uso do verbo haver. Gente, haver, no sentido de existir ou de ocorrer, não se conjuga. Memorize esta regra. Haver, no sentido de existir ou de ocorrer, não se conjuga de acordo com o plural. Fica sempre no singular. Ok? Então a frase "There were few reports" deve ser traduzida como "havia poucos estudos". Você pode ver que o sentido do verbo aqui é de existir. Se existiam poucos estudos, havia poucos estudos. Eu posso e devo conjugar o verbo existir. Existem remédios, existiam tratamentos. Mas eu não posso conjugar o haver. E se haver é usado no sentido de ocorrer, também não é conjugado. Houve poucos casos de infecção. Apesar de os casos estarem no plural, não conjugamos o haver. Viu só? Houve casos. Jamais escrevam houveram. A menos que estejam falando de algo que se deseja, como os deuses houveram de nos ajudar naquela ocasião, ou os juízes hão de compreender nossa situação, ou os pacientes haveriam de melhorar com este tratamento. Bem difícil disso acontecer nos textos da Cochrane, né? Se houve estudos, houve pacientes, houve eventos, existiram estudos, existiram pacientes, aconteceram eventos. Não escreva houveram ou haviam. Escrevam houve, mesmo que esteja no plural. Houve casos. Vamos agora falar de outros problemas que se tornaram cacoetes na fala das pessoas e que muita gente está adotando na linguagem escrita, sem a menor necessidade. Esses cacoetes ou maus hábitos aparecem muito em discursos de políticos, por exemplo, que tendem a ser pouco objetivos. E nos nossos resumos Cochrane, nós queremos clareza, concisão e objetividade, certo? Um desses cacoetes é o uso inútil da palavra questão. E o outro é o uso horrível da palavra mesmo. Vamos aproveitar o mesmo texto para tratar dos dois problemas. Veja só. Esta revisão visa abordar a questão da terapia familiar sem o uso de medicação e se a mesma pode reduzir os sintomas centrais do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em comparação com nenhum tratamento ou com tratamento padrão. Ora, a palavra questão não esclarece nada e não acrescenta nenhuma informação ao texto. Veja como ele ficaria melhor sem ela. Esta revisão visa abordar a terapia familiar. Percebe como questão não faz a menor falta? Agora vamos ver a palavra mesma. Queremos saber se a terapia familiar pode reduzir os sintomas do transtorno. Por que não usar uma palavra simples, como ela? Queremos saber se ela, a terapia, funciona. Não fica mais simples e direto? Quando abusamos da palavra mesmo ou mesma, obrigamos o leitor a fazer uma ginástica mental para saber a qual elemento da frase estamos nos referindo. É este ou é outro? É o mesmo ou é outro? Sempre que possível, elimine esse recurso do mesmo dos seus textos e use ele e ela se necessário. Última dica. Agora vamos falar de um vício que se disseminou por todo lado. As pessoas falam assim o tempo todo no Brasil, na televisão, nos vídeos que publicam nas mídias sociais e até em aulas. Mas veja como é inadequada e absurda essa maneira de falar.
Pior ainda, se for para escrever. Veja nesta frase. Os pacientes com transtorno bipolar, eles se sentem muito animados e ativos na fase de mania. São os pacientes que se sentem animados, certo? Os pacientes são o sujeito da frase. Portanto, basta escrever e falar. Os pacientes com transtorno bipolar se sentem muito animados na fase de mania. Retire a vírgula, retire o eles. Você não precisa repetir o sujeito da frase. Mesmo que você queira dar uma pausa na sua leitura, ela não pode e não deve ser registrada na escrita com essa vírgula. Podemos dar uma pequena pausa. Os pacientes com transtorno bipolar sentem-se animados. Mas isso não deve ser registrado no texto. Elimine esse cacoete da sua fala e da sua escrita e colabore para estancar a disseminação deste erro. Combinado?